Olá pessoal, nesta nova aula sobre o curso de concessões, eu gostaria de destacar os fundamentos constitucionais desse tipo de contrato administrativo. Basicamente, a Constituição da República prevê uma série de serviços públicos e distribui muitos desses serviços públicos aos entes federativos. Notem, o artigo 21 da Constituição prevê serviços a cargo da União. De outro lado, o artigo 25 prevê alguns serviços a cargo dos Estados Federados. E o artigo 30 prevê uma série de serviços em favor dos municípios. Além desses três artigos fundamentais, 25, 21 e 30, nós temos vários outros na Constituição que tratam de serviços públicos e distribuem esses serviços pelas esferas federativas. Bom, o que é importante saber é que a própria Constituição da República, ao mesmo tempo em que lista muitos serviços públicos que são atribuídos ao Estado, também permite a execução desses serviços diretamente pelo titular ou indiretamente por delegatários. Então, vamos aqui utilizar um exemplo. A União é a titular de serviços de energia. A União pode desempenhar esses serviços diretamente, inclusive criando algumas entidades da administração indireta para desempenhar esses serviços, ou pode a União decidir, como faz em energia elétrica, abrir licitações para contratar empresas que prestarão esses serviços com base em um contrato de prazo determinado. Tá certo? Então, é possível a execução direta pelo titular do serviço ou a execução indireta por delegatários selecionados pelo titular do serviço. O fundamento para essa afirmação se encontra explicitamente no artigo 175 da Constituição da República, que reconhece a execução indireta por meio de contratos de concessão e também de permissão. Vejam o que diz o artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma de lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, vejam lá o que diz o 175. Incumbe ao poder público, diretamente, pelas suas próprias forças, ou por meio de delegatários, a partir de contratos de concessão ou permissão, viabilizar a prestação de serviços públicos. Tá certo? É isso que diz o 175. Em futuras aulas, eu destacarei cada um desses elementos do artigo 175, mas por hora o que é importante é a gente ver quais são os outros artigos constitucionais que também apresentam fundamento para as concessões. Bom, eu selecionei aqui alguns dispositivos importantes. O primeiro deles, além do 175, é o artigo 21, inciso 11, que atribui à União a competência de explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações. Vejam que o artigo 21.11 tem uma diferença em relação ao artigo 175, porque ele também insere a figura da autorização como uma figura jurídica que permite delegar serviços estatais a particulares. Além disso, nós temos o artigo 21, inciso 12, que é muito relevante, porque permite que o Estado explore diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, serviços de radiodifusão, serviços de energia elétrica, serviços de navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária, serviço de transporte ferroviário e aquaviário e também serviços de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros, bem como portos marítimos, fluviais e lacustres. Então vejam que o 21, inciso 12, que trata de competências da União, atribui à União uma série de tarefas na área ferroviária, na área portuária, na área aquaviária, na área de energia e permite que a União execute essas tarefas diretamente ou mediante delegatários com base em contratos de concessão, de permissão ou mesmo em atos de autorização. Bom, não é apenas o artigo 21 que reconhece a figura da concessão. Nós temos ainda dois outros artigos que não podem ser esquecidos. O artigo 25, parágrafo 2º, afirma claramente que cabe aos Estados federados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado. Então, Estados federados têm incumbência de prestar os serviços de gás canalizado e, para isso, podem se valer de figuras concessórias para atribuir temporariamente a execução desses serviços a particulares.
E, por fim, temos o artigo 30, que é um artigo importantíssimo para o direito municipal e que trata das atribuições dos entes locais. Diz lá o artigo 30, inciso 5º, compete aos municípios organizar e prestar diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Esse artigo 30 é muito interessante, porque, embora mencione o serviço de transporte coletivo urbano, ele não nos dá toda a lista dos serviços públicos municipais. Mas o que é importante para nós nessa matéria das concessões é verificar que esse artigo reconhece a possibilidade de que os municípios também executem suas tarefas diretamente ou mediante delegação por contratos de concessão ou de permissão. Tá certo? Então, temos vários artigos fundamentais dessa matéria das concessões na Constituição da República. Artigo 175, artigo 21, artigo 25 e artigo 30. Um grande abraço e até a próxima aula.